Bom, a gente vai continuar com a regra da multiplicação. Na verdade, nós estamos fazendo duas regras aqui, a do produto, que é a da multiplicação, e aquela primeira do tombo, tá? Que eu ensinei. Então, a minha derivada aqui vai ficar, eu tenho o U, eu tenho V, e aí eu tenho que derivar o U primeiro para depois. Então, essa regrinha é derivo o U, copio o V, mais copio o U, derivo o V. E aí, a gente tem um pequeno problema, que é o seguinte. Quando eu vou derivar o U, eu preciso usar a regra do tombo. E aí, eu vou mudar de cor. Então, eu vou fazer o U' agora, tá? Eu vou descer um expoente, copiar tudo, tem que copiar igualzinho está, diminuir 1 no expoente e multiplicar pela derivada do que está dentro, que é o 7x ao quadrado mais 8x menos 1. E aí, eu vou usar a regra do tombo de novo. Só que agora, eu vou descer os expoentes de x. Vou descer o 2, 2 vezes 7, 14, diminuir 1. O x some, o menos 1 também, né? A gente já conversou sobre isso. E isso tudo é U'. E agora, eu continuo. Ó, então, eu fiz U', vou copiar o V. Esse é o tipo de exercício que o seu caderno não comporta, olha pra vocês verem. Eu vou continuar embaixo pra ficar sequencial bonitinho. Agora, eu copio o meu U e derivo V. Aí, na hora de derivar V, o 8 vai sumir e eu vou tombar o 2 e o x vai ficar elevado a 1. Então, não precisa de parênteses, já que isso aqui é um monômio, não é uma expressão, tá? Lembrando que isso daqui deveria estar aqui na frente, mas não cabe, e a gente não vai espremer. No seu caderno é interessante que você faça bonitinho, ou numa prova, pra ficar bem. Esse daqui é a mesma coisa. Eu tenho o U, eu tenho o V, e aí, na hora de derivar, eu vou tombar o 4, copiar o que está dentro, diminuir 1. E vou derivar o que está dentro. Então, vou descer o 3, 3 vezes 4, 12, vai ficar x ao quadrado, mais 8, porque o x some o menos 2 também. Entre parênteses, porque isso aqui é uma expressão, eu tenho dois monômios aqui dentro, né? O 12x ao quadrado e o 8. Vou multiplicar pela segunda expressão, já que eu já terminei. Então, isso aqui tudo é a derivada da primeira, vezes a segunda, mais copio a primeira. E agora, eu vou derivar a segunda. Para derivar a segunda, eu desço esse 3, 3 vezes 3, 9, e diminuo 1 no expoente. O 8 some, né, já que ele é uma constante, e acabou. Essa daqui é tipo aquela regra muito grande. Eu vou reescrever primeiro a raiz, porque eu acho importante a gente reescrever como uma potência, para não ter problema na hora de derivar. E agora, eu vou derivar. Só que olha para vocês verem que interessante. Tanto o meu U quanto o meu V, né? Isso aqui é meu U, isso aqui é meu V. Na hora que eu for derivar, eu vou ter que usar a regra do tombo. Então, além de usar a regra do produto, eu vou usar a regra do tombo duas vezes. Na derivada de U e na derivada de V. E aí, esse aqui vai ficar, tipo, muito grande. Então, ó, vou derivar o U. Então, eu desço o expoente 5. Copio tudo. Vou copiar como raiz, mas se você colocar x elevado a meio, é a mesma coisa. Diminuo 1 no expoente. Vezes. Agora, eu vou derivar o que tá aqui dentro. Vou descer o expoente 2, 2 vezes 9, 18. Diminuo 1 no expoente. Mais. Aí, vou derivar o x elevado a meio. Desço o meio, diminuo 1 no expoente. Aí, toma cuidado com fração, pelo amor de Deus. Por dúvida, use a calculadora. E vou copiar agora a segunda. Mais. Então, só para vocês entenderem o que eu fiz. Isso tudo aqui é o U' e isso aqui é o V.
E aí a regra fala mais, copia U, deriva V, certo? E é o que a gente vai fazer agora. Então, vou copiar o U agora. E vou derivar o V. Na hora de derivar o V, eu vou usar a regra do tombo de novo. Vou descer o expoente 4, copiar tudo, diminuir no expoente, vezes. E aí, eu vou derivar o que tá dentro. O menos 8 some, o x some, fica só 6, que é a constante, tá? E aí, é interessante, eu acho, pegar esse 6 e juntar com 4, né? Multiplicar. Mas, é isso aqui, né? Copiei o U, derivei o V. Às vezes, quando a regra é muito grande assim, a gente pode se perder no meio do caminho. E isso não é muito legal. Essas aqui, todas eu tenho que dar uma arrumadinha, ó. Aqui eu tenho 3x² mais x elevado a meio. Mentira que não é mais, é menos. Mais 1 elevado a 4, vezes 3x menos 3 elevado a meio. Lembra que a raiz vira expoente meio? Então, essa daqui é a mesma que a última que eu fiz. Eu vou aplicar a regra do produto e tanto na hora que eu vou derivar U quanto na hora que eu vou derivar V, eu vou usar a regra do tombo. E aí, eu acho que eu cometi uma gafe catastrófica aqui. Gente, não pode esquecer notação de derivada. Aqui eu não esqueci. Tipo, muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, olha só. Vou descer o meu expoente 4. Copiar tudo. Diminuir 1, vai ficar 3. E agora eu vou derivar o que tá aqui dentro. Então, eu vou descer o expoente 2. 2 vezes 3, 6. Vou descer o meio, vou diminuir, vai ficar menos meio. E o 1 some porque é constante. E aí, eu copio a segunda. Mais, vou copiar a primeira agora, né? E vou derivar a segunda. E aí, eu desço o expoente, sem preconceito com o expoente fracionário, diminuo 1 e vou multiplicar pela derivada dele, de 3x menos 3. O menos 3 some, o x também, fica só o 3, que é a constante que estava acompanhando o x, tá? E aí, multiplica esse 3 por esse 1 para ficar 3 meios, ficar uma coisa, não sei, eu acho que fica mais organizado. Aqui, além de transformar isso aqui em potência, eu vou mandar pra cima. Porque eu acho que vai ficar mais fácil. E aí vai com o expoente negativo, porque indica que ele não faz parte do numerador, e sim do denominador. Mesma coisa da de cima. Vou usar duas regras em uma, tá? E aí vai ficar uma coisa grandona assim também. Então, a gente vai espremer um pouquinho a letra, tá? Então, eu vou descer o menos meio. Cuidado com os sinais negativos. Copiar. Eu sei que a minha letra hoje não tá muito boa. Diminuir 1. E aí, toma cuidado também na hora de diminuir 1. É fração e der número negativo. E multiplicar pela derivada do que tá dentro. O menos 3 some, é constante. Eu vou descer o expoente do 2, 2 vezes 3, 6, e diminuir 1. Copio a segunda. Mais. Copio a primeira. Eu já não tô experimentando. E vou derivar a segunda. Desço 10. Copio. Vocês viram que eu vou fazendo e falando, e isso é muito bom. Diminuo 1 no expoente, porque aí você vai gravando. E o x some, né? Já explicamos isso, vai ficar só o 8. Aqui eu vou descer esse meio multiplicando. 4 vezes meio é 2, tá? Ou a metade de 4 é 2. E diminuo 1 no expoente.
Lembrando que eu fiz isso porque eu tinha que descer o expoente, copiar, diminuir um e derivar o que estava dentro, tá? E tá pronto. Eu aconselho que você pause o vídeo e tente fazer essa sozinho para ver se você entendeu. E depois olhar o gabarito, olhar a explicação. Mesma coisa das outras. Vou descer o 10, que eu tô derivando a primeira. Copio, diminuo 1. Vou derivar o que tá dentro. O x ao quadrado, a derivada é 2x. A derivada de 7x é o 7, tá? Porque o x some. Copio a segunda. Mais. Copio a primeira. Opa, tô copiando, olhando aqui, não pode. Copio a primeira, tem que olhar sempre em cima. E aí, na hora de derivar a segunda, eu tenho que tomar um cuidado, porque eu vou descer aqui o menos 2. Então, tem que pôr um parênteses aqui, viu, gente? Não adianta enfiar. Tem gente que faz o seguinte, eu vou fazer, depois eu apago. Vezes. Isso daqui não vale. Esse ponto aqui, porque tem que ter o parênteses. Dependendo do jeito que você faz esse ponto, o seu professor ou outra pessoa, porque você não faz isso pra você. Aliás, você também faz pra você. Mas imagina se você faz esse ponto super fraco, e aí não dá pra ver, e aí fica parecendo que é uma subtração e não uma multiplicação. Então, se é uma multiplicação, coloque parênteses. É preferível você pecar pelo excesso do que pela falta, tá? Vamos deixar isso bem claro. E aí, eu desci o expoente, vou diminuir 1. E aí, fica menos 3. De novo, cuidado com essa subtração, principalmente nos números inteiros e quando é fração. Menos 2 menos 1 é menos 3. E aí, eu derivo o que está dentro. O x some, o menos 1 some, fica só o 6. Aqui não necessitava do parênteses. Se você tiver começado, porque tem gente que gosta de começar pela derivada, e aí a pessoa faz o linha V mais V linha U, porque a ordem da multiplicação não importa, na verdade. Na hora que você for descer esse menos 2, aí você pode trocar esse sinal aqui do meio, tá? Sem problema nenhum, não altera, né? Na verdade, se você fizer a multiplicação desse por esse, você vai alterar esse sinal. Então, é isso.